Hoje a gente vai gravar um vídeo para vocês na sala de ciências sobre pirâmide alimentar. E agora a gente vai escutar uma historinha e o nome dela é Um Grande Hotel. Certo dia, alguns alimentos resolveram fazer uma viagem. Nessa viagem, eles precisavam procurar algum hotel para se hospedar. Procurando ali, procurando aqui, eles encontraram um hotel que era um pouco diferente. Ele tinha o formato de uma pirâmide. Quando eles chegaram, a Batata e o Pão eram os recepcionistas. E logo eles falaram oi para a galera inteira. O primeiro alimento que foi procurar o seu quarto foi o brócolis, que ele ficou no segundo andar. E a sua vizinha foi a melancia, que ficou no quarto ao lado. Depois vieram os outros alimentos procurar um quarto para eles ficarem. Foi a vez do queijo, que ficou no terceiro andar. Do seu lado ficou um feijãozinho. E por último, no terceiro andar, ficou o peixe. E aconteceu um sério problema. Só tinha mais um andar. Então, a manteiga e o sorvete, eles dividiram um quarto. Essa foi a nossa história da pirâmide alimentar. Mais para frente veremos cada uma dessas classificações. Então, o primeiro grupo é a base da nossa pirâmide. É mais conhecida como os carboidratos. E eles indicam alimentos que fornecem energia. E eles acabam sendo convertidos em açúcar no sangue. Um dos exemplos é o pão, a batata, massas, mandiocas. Lembra da historinha anterior que os recepcionistas eles eram uma batata e um pão? E eles são os alimentos energéticos, né? Como a Kevin falou. Isso. Que depois que a gente come, eles são convertidos em açúcar e aí eles vão para o nosso sangue e nos dão muita energia. Acima da primeira base, vem os alimentos reguladores, que são aqueles que nos dão vitamina e minerais que todo o nosso corpo precisa. São eles as verduras, os legumes, brócolis, couve-flor e abobrinha, repolho. E esses alimentos eles vão trazer os minerais e regular tudo que o nosso corpo precisa. Então, gente, agora a gente vai explicar o grupo 3, que fica do lado das verduras e dos legumes. Elas são as frutas, que elas representam a fibra, minerais e outras vitaminas. E a frutose, que é o açúcar da fruta, ela aumenta rapidamente o açúcar do nosso corpo. Exemplo é melancia, abacaxi, acerola, todas as frutas que consumimos no nosso dia a dia. Então, gente, dando uma recapitulada. A nossa base são alimentos energéticos, que dá energia para o nosso corpo. Na parte de cima, são alimentos reguladores, que eles ajudam a regular o nosso corpo. E a terceira parte são alimentos construtores, que eles vão auxiliar na construção de coisas para o nosso corpo. Vamos ver a seguir. Por exemplo, aqui no grupo 4, nós temos o leite e os seus derivados. Quem nunca ouviu falar aquela famosa frase que a gente tem que tomar leite para fortalecer nossos ossinhos? Por quê? Porque o leite ele contém o cálcio, leite, queijo e tudo que é derivado desses dois. Por quê? Porque o cálcio ele vai ajudar na formação da nossa estrutura óssea e também nos nossos dentes, que vão ser formados, boa parte deles do cálcio. Aqui no meio temos o grupo 5, que eles são carnes e ovos. E eles são ricos em proteínas e vitaminas B6 e B12. Previne anemias. Um belo exemplo é o peixe, os
consumimos. Em sexto lugar, na nossa pirâmide, estão as leguminosas e as oleaginosas, que são aqueles grãos que a gente tem na nossa alimentação, que trazem fontes de proteína vegetal, fibras, e enfim. Temos como exemplo feijão que a gente come, soja, grão de bico, lentilha e entre outras que a gente come também. E aqui a gente então conclui os nossos alimentos construtores. Isso, porque eles ajudam, né, a construir, trazem vitaminas, cálcio, tudo que o nosso corpo precisa para se renovar e construir, né, tudo que a gente precisa. Portanto, é sempre bom lembrar que a gente precisa ter sempre uma dieta bem equilibrada para não faltar nenhuma dessas partes que estamos explicando para vocês. Isso aí. No grupo 7, é um pouco difícil a gente falar sobre ele, porque a gente precisa ter um consumo controlado, moderado, mas às vezes é o que a gente mais usa. Então, são os óleos e as gorduras. Eles são fontes de energias que são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. E eles são ricos em calorias e, como eu disse anteriormente, o consumo deve ser moderado. Exemplos são o azeite, a manteiga, o óleo de soja, entre outros. Agora a gente chegou na parte dos alimentos que a gente geralmente mais gosta de comer, né? Que é a parte 8, grupo 8 da nossa pirâmide, que é o quê? Os açúcares e os doces. Eles são alimentos que eles são ricos em carboidratos simples, só que por eles não possuírem muitos nutrientes para os nossos corpos, eles têm que ser consumidos moderadamente, né? E geralmente é a parte que a gente mais gosta de comer. E entre isso, né, entre esse grupo, nós temos os doces, o mel, chocolate, bolo, sorvete. Então a gente tem que consumir, a gente tem que comer, mas fazer um consumo moderado, né? A gente não pode comer isso sempre, porque ele não possui muitos nutrientes para o nosso corpo. E no topo da nossa pirâmide são alimentos energéticos extra. Então a gente explicou todas as partes da pirâmide dividida e cada grupo. Isso aí. Gente, além da história e do que a gente explicou, para conseguir gravar bem, a gente vai fazer um mapa mental com vocês. Então prestem bem atenção que a gente vai recapitular tudo isso que a gente viu até agora. Isso aí, galera. Vamos lá para o primeiro, que seria... Vamos começar agora, cima para baixo. Isso. Vocês lembram qual é o topo da nossa pirâmide, os tipos de alimentos? Alimentos energéticos extras. Que são aqueles alimentos, né, que como a gente falou, eles possuem mais gordura, eles têm mais carboidratos simples, são os doces e tal, que a gente não pode comer com tanta frequência. A gente pode comer, mas não tanto. Então, por primeiro, vem os alimentos. Quer escrever, prof? Vamos colocar só as iniciais. A primeira letra, né? A primeira letra Então, de vou cada um. fazer uma flechinha aqui. Que são os alimentos energéticos extras. Isso, a gente vai colocar por iniciais. Isso, que são os doces, né, e as gorduras. Isso. Por segundo lugar, vem os alimentos construtores, né? E são aqueles alimentos, deixa eu só escrever aqui, alimentos construtores, que são os alimentos que possuem cálcio, que possuem vitaminas, que vão ajudar a trazer para o nosso corpo tudo que ele precisa para se desenvolver bem. Ok. E agora são os alimentos reguladores. Como a gente explicou, são aqueles que ajudam a regular nosso intestino. Que são aqueles alimentos que, digamos que colocam tudo no lugar, né? Fazem tudo ficar bem assim. E por último, nós temos os alimentos energéticos, que são aqueles açúcares que nos dão energia, carboidratos que a gente come e vão ser transformados
em açúcares. Que fica na base da nossa pirâmide. Isso. Então, alimentos energéticos. Então, agora a gente fez um mapa mental aqui e a gente colocou os exemplos e umas palavrinhas bem fáceis que é para vocês lembrarem mesmo. Então, aqui a gente tem os alimentos energéticos extras, né, Kevin, no topo da pirâmide. Que eles são os doces e as gorduras que escrevemos aqui. Exemplo é o óleo e o chocolate. Isso. Depois a gente tem os alimentos construtores, que são aqueles que vão ajudar nas vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Então aqui a gente tem cálcio, proteína e fibras. E também nós temos carne, leite e feijão. E depois são os alimentos reguladores, que eles estão aqui, que são as frutas e as verduras. Um ótimo exemplo seria a melancia e o brócolis, que estava na historinha para quem prestou atenção. Isso. E depois os alimentos energéticos, que são aqueles que estão na base da nossa pirâmide e que são os carboidratos que depois vão ser convertidos em açúcares, como por exemplo o pão e a batata. Agora a gente vai deixar a foto desse quadro aqui e vocês vão copiar, tá, esse mapa no caderno de vocês para vocês sempre lembrarem, tá bom? Então copiem que a gente vai deixar a foto a seguir. Agora a gente vai explicar a primeira delas. Isso. A primeira atividade que vocês vão ter que fazer é o jogo da memória, que está na página 22 da apostila que vocês receberam. A gente vai deixar a foto do jogo aqui, tá? E aí vocês vão fazer na casa de vocês. Vocês vão recortar a página, né? E vão jogar com a família de vocês o jogo da memória. A atividade é bem simples. Vocês têm a pirâmide e os alimentos. E vocês vão recortar e colar eles cada um no seu lugar certo, como a gente explicou. Computador em casa, ou quem tem acesso à internet, pode pesquisar nos jogos da Zuzu a pirâmide de alimentos. Lá vai ter uma pirâmide e aí vocês vão ter que completar a pirâmide com o que pede lá. É bem legal, então se vocês... É um jogo bem divertido, que ela vai dar o alimento e vocês vão ter que classificar aonde está. Aí vocês podem no lugar certo da pirâmide, isso, né? Aí vocês podem tirar uma foto de quantos vocês acertaram e mandar pra gente. Isso. E a terceira atividade que a gente vai passar para vocês é fazer, né, a pirâmide com os alimentos que vocês têm em casa. Nessa pirâmide, vocês consistem em fazer ela gigante, pode ser grande, no chão ou numa parede. Vocês tentem fazer o formato dela, pode ser com escada, que a gente viu um exemplo que eu acho que fica mais fácil. E vocês colocam os alimentos que vocês têm em casa, que são apropriados a cada um dos lugares, dos grupos que a gente explicou. Isso. Aí vocês
vocês vão tirar foto, né, dessa pirâmide, ou se vocês quiserem, quem vai fazer pintado, né, e colocar os alimentos, pode mandar pra gente, colar alguma coisa em cima, né, e aí a gente vai estar avaliando vocês. Aí também, se sentirem vontade, dá pra gravar um vídeo, vocês explicando, mas isso é a critério de vocês. Enviando uma foto pra gente, tá ótimo. Então a nossa aula foi isso, né, sobre os alimentos, sobre a pirâmide alimentar. E a gente espera que vocês tenham entendido um pouquinho, né, se divirtam fazendo as atividades, jogando, fazendo a pirâmide. E era isso, né, Kelly? Isso. Até a próxima aula. Até!